Opa, eu aqui de novo. Se você ainda não me conhece, eu sou Antônio Sanches, mais conhecido como Tunico. Esse é o segundo vídeo da série que eu vou te ensinar tudo sobre fundos imobiliários, partindo do zero. Se você ainda não assistiu o primeiro vídeo, sugiro que você assista. Esse conteúdo vai te ajudar muito a entender o que a gente vai falar agora. Hoje nós vamos falar sobre os diferentes tipos de fundos imobiliários que existem. São muitos tipos, por isso a gente vai focar nos mais populares. O primeiro que vamos falar são os fundos de shoppings. Esses fundos podem possuir um ou mais shoppings, além de se especializar no setor de shoppings. O gestor do fundo pode escolher comprar shoppings de acordo com o público daquele shopping, podendo focar em shoppings voltados para o público de classes mais altas ou classes mais baixas. Por isso é muito importante conhecer o patrimônio do fundo que você vai investir. Dando exemplo aqui do porquê é importante isso. Quando a economia vai bem, os shoppings costumam ficar cheios e favorecem mais os lojistas em busca de aluguéis nos shoppings que geram mais renda para os fundos. Agora, se a economia vai mal, os shoppings de alta renda são os que sofrem menos. Como as suas lojas são de itens mais caros, poucas vendas já são o suficiente para manter aquele negócio aberto. Já os shoppings voltados para o público de menor renda são os mais dependentes de grande fluxo de pessoas, para que a venda de muitos itens compensem o baixo preço médio dos produtos. Quando a economia vai mal, seu público tem outras opções de compra, em lojas de rua ou internet que ofereçam o mesmo produto ou do mesmo padrão. Esse público ele é mais sensível às alterações de mercado. Então vale muito a pena conhecer o patrimônio do fundo que você está investindo. Em qual cidade o shopping está, quantas lojas, qual o público-alvo, qual a região da cidade que ele está, quantos shoppings o fundo tem ao todo. Todas essas informações são presentes no relatório gerencial do fundo. É extremamente importante que sua carteira tenha diversificação. Isso vale dentro do mesmo setor, ter vários shoppings na carteira é mais seguro do que ter um só, mas principalmente é importante colocar seu dinheiro em segmentos diferentes para evitar riscos daquele segmento. Eu sempre gosto de lembrar que no começo de 2019, os shoppings eram os tipos de FIIs preferidos de todos os investidores. De repente, o coronavírus se tornou um risco para todo o setor de shoppings. O investidor que estava muito presente nesse setor sofreu com meses de FIIs sem distribuição de rendimentos e dúvidas sobre qual é o futuro dos shoppings. A gente deve sempre considerar que não temos como prever grandes acontecimentos inesperados como esse. Divida sua carteira em alguns tipos de FIIs para se proteger desse risco, beleza? Como já falamos, diversificar é o maior segredo. Outro tipo de FIIs é o de lajes corporativas, aqueles grandes prédios comerciais onde as empresas alugam o escritório para a equipe trabalhar. A lógica do público-alvo que a gente falou no exemplo anterior é parecida aqui. Alguns edifícios têm padrão construtivo mais moderno que grandes empresas costumam preferir. Padrão construtivo, mas o que isso quer dizer? Isso quer dizer o quão moderno é aquele edifício e quais vantagens ele pode oferecer. Antigamente, as empresas gostavam de dividir seus funcionários em baias, em salas, usando divisórias para separar cada setor em seu espaço. Com o tempo, um padrão mais colaborativo de trabalho foi sendo criado e as pessoas dividiam muito mais o espaço. Os chefes não têm mais salas, as pessoas convivem mais constantemente. Esses edifícios modernos possibilitam esse tipo de escritório, que são o que grandes empresas estão procurando e estão dispostas a pagar um bom valor de aluguel. Como localização também é peça-chave no mercado imobiliário, os escritórios de alto padrão em regiões importantes das grandes cidades costumam ser escassos. No mercado de FIIs, você encontrará os mais diferentes tipos de fundos de lajes corporativas. Você pode investir em um de alta qualidade que esteja com locais disponíveis, o que chamamos de vacância, para que assim ele seja alocado e o fundo gere mais renda ainda. Anote esse termo porque você encontrará nos relatórios gerenciais. A vacância pode tanto ser um risco para o negócio como uma oportunidade para ele. Por outro lado, você pode preferir aqueles que podem ser modernizados, mas que estão em uma região aquecida. Novamente, vale estudar qual o patrimônio do fundo para escolher em qual investir. Como eu disse, ao longo desses episódios eu vou te ensinar o que é importante para escolher um FII ideal para o seu perfil. Mas se você quiser começar logo, você pode baixar gratuitamente nossa carteira recomendada de FIIs na Reconnect e montar sua carteira de acordo com as nossas recomendações mensais. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para você acessar. O terceiro fundo que vamos abordar são os fundos de galpões logísticos. Esses fundos são aqueles grandes centros de distribuição que ficam em pontos estratégicos para melhorar a logística de grandes empresas. Esses fundos também podem oferecer vantagens de localização e alto padrão construtivo que falamos no exemplo anterior. Afinal, frete mais rápido e eficiência do sistema de entrega são diferenciais muito importantes para as empresas de hoje. Esses galpões podem ser locados para diferentes tipos de empresa. No relatório gerencial do fundo que você quer investir, além de quais galpões, shoppings ou escritórios que são o seu patrimônio,
você também deve encontrar quais são as empresas ou tipos de empresas que são seus inquilinos. Procurar por inquilinos de grandes setores, setores promissores, podem te trazer mais segurança e previsibilidade nos aluguéis. Outro termo que você vai encontrar bastante, principalmente nesse tipo de FIIs, são os contratos típicos e atípicos. Contratos típicos são aqueles com reajuste de aluguel com maior frequência, como por exemplo anualmente. Já os contratos atípicos são aqueles em que o reajuste ocorre em prazos mais longos, mas por outro lado oferece uma vantagem interessante, que é a garantia do pagamento de todos os meses do contrato. Isso significa que se o contrato foi firmado em 10 anos de locação e o locador quiser sair antes, ele vai ter que pagar por todos esses 10 anos de aluguel. Perceba que cada tipo de contrato oferece uma vantagem diferente. Cabe a você escolher qual é o mais interessante para o seu objetivo nesse investimento imobiliário. Nesse exemplo, eu citei que os aluguéis são reajustados. Talvez você tenha se perguntado o que significa isso. Você provavelmente conhece muito bem o termo inflação. Muito bem, nosso dinheiro costuma perder o valor ao longo do tempo, e por isso os contratos mais longos, como de aluguel, criam regras de reajuste em certos períodos para evitar que o valor fique defasado. Geralmente os aluguéis de FIIs são reajustados por um desses 3 tipos de índices. O IPCA, que é o Índice de Inflação do Consumidor Amplo, que calcula a inflação a partir de uma cesta de produtos que o indivíduo comum tende a consumir. O IGPM, outro índice de inflação parecido com o anterior, mas que busca medir a inflação na indústria e no comércio. E o CDI, que é uma taxa que anda de mãos dadas com a taxa Selic e que geralmente é usada para controlar a inflação. Outro ponto de atenção é saber não só quais tipos de contrato, atípico ou típico, mas qual o índice de correção desses aluguéis. Hoje, por exemplo, o IGPM está muito mais alto do que o IPCA ou o CDI. Esses fundos são os que têm apresentado maior receita por conta desse reajuste. Por outro lado, com a alta da Selic em busca da redução da inflação, os FIIs com ajuste de CDI podem gerar mais renda no futuro. No próximo episódio sobre indicadores, eu vou abordar mais sobre a importância não só de olhar o presente, mas também de pensar no futuro para encontrar os melhores investimentos em fundos imobiliários. Agora que falamos dos fundos de tijolos, que são esses que têm imóveis físicos, existem outros tipos de FIIs, são chamados de fundos de recebíveis ou fundos de papel. E eles são chamados assim pois são fundos que investem em título de dívida imobiliária. Talvez você já tenha ouvido falar sobre CRIs ou FDICs. Se não, não se preocupe. Farei uma explicação rápida sobre isso. Imagina que uma construtora precisa de dinheiro para construir um prédio. Ela poderia financiar esse dinheiro no banco, mas isso poderia ser um dinheiro muito caro. Então os fundos de papéis ajudam a originar esse dinheiro para a construtora. Com a ajuda de algumas empresas, o fundo empresta esse dinheiro para que o edifício seja construído ou reformado, em troca de um juros reajustado também por IPCA, IGPM ou CDI. O interessante desses fundos é que, diferente dos fundos de tijolo, o reajuste com esses índices de inflação não demora anos para acontecer. Assim, caso a inflação aumente muito de um mês para o outro, esse impacto já acontece mês a mês na receita desse fundo. Então seu patrimônio é em grande parte composto por essas dívidas imobiliárias de renda fixa. E é claro, se estamos falando de renda fixa, a gente está falando de risco de calote. Nesses fundos você vai encontrar os termos High Yield, que se referem às dívidas mais arriscadas, que pagam taxas mais altas, e High Grade, que são aqueles com menor risco e menor retorno consequentemente. É importante nesse tipo de fundo saber se ele não está correndo muito risco ou está muito alocado em alguma dívida ou inquilino, que algo inesperado ocorra e o fundo sofra demais com esse calote hipotético. E aí, você imaginava que tinha tanta opção de investimento imobiliário no mercado de FIIs? Pois é, isso também é só uma parte. Também existem FIIs de hotéis, agros, indústrias, desenvolvimento e muitos outros. Podem ter até fundos híbridos, com 2 ou 3 tipos de imóveis em um só FII. Você pode ter pensado em algum momento desse vídeo: nossa, Antônio, é muita coisa para eu pensar. Não tem como eu investir só num lugar e alguém entenda muito, faça isso por mim? Pronto, essa é a definição de um FOF. É um fundo em que um gestor cria uma carteira com outros fundos e vai gerenciando essa carteira conforme novas oportunidades aparecem no mercado. Simples assim. Esse talvez seja uma das opções mais simples para um investidor iniciante começar a investir em FIIs, delegando essa escolha para um profissional do mercado. Bora fazer também uma revisão rápida sobre tudo que a gente falou nesse episódio? Existem vários tipos de FIIs. Entre eles estão shoppings, lajes corporativas, recebíveis, galpões logísticos, alternativos, hotéis, desenvolvimento, agro, híbridos e os FOFs. Dentro do fundo é importante entender qual o público-alvo do patrimônio que ele tem. A gente falou também um pouco sobre vacância, os tipos de contratos típicos e atípicos, os índices que corrigem o aluguel desse fundo e que os fundos de papéis geram
crédito para a indústria imobiliária e a importância de ter diferentes tipos de FIIs na sua carteira, e como os FOFs podem até ser uma opção para isso. É isso. Agora que você já conhece todos os tipos de fundos imobiliários e as principais diferenças entre cada um deles, no vídeo 3 a gente vai começar a se aprofundar um pouco mais nesses temas para quando você chegar no final dessa série, enfim, você compre o seu primeiro fundo imobiliário.